Aqui está o Brother Marcel. E antes de passarmos para si, vamos partilhar algumas coisas. Vamos dizer uma coisa. Esta curiosidade vale a pena ser discutida sobre ela. Então, Marcelo, que diga aquilo que acha sobre isso. E para quem não conhece, ele é responsável da América Latina, aliás, da Colômbia, na América Latina. Ele faz várias palestras em várias partes do mundo, está ligado aos valores, à meditação e a outros tópicos relevantes do Ragel. Também fala sobre desenvolvimento humano e liderança interior. Ele faz muito trabalho nas grandes companhias, na Colômbia, em Espanha e em muitas universidades também. E ele tem um blog, página dele, está em português. Ele fala das áreas importantes para as empresas. Então, ela fez um poema para ele. O Marcelo compartilha a sua sabedoria porque ele é realmente bom e é realmente bom ser curioso. Para que nós vivemos neste mundo materialista sem sermos deletários, não podemos julgar e fazer comentários que são jurídicos. O que de facto faz as pessoas se odiarem, ficarem furiosas. Que as nossas palavras não façam os outros se sentirem ofendidos, porque esta vida preciosa é realmente muito gloriosa. Vamos viver na companhia um do outro sem sermos precários, é o que está. Sem pensar em baixo ou alto ou ser raivoso. Vamos parar de procurar relacionamentos mundanos que são realmente espúrios e que, eventualmente, no final machucam-nos e nos fazem delirar. É o poema, tradução do poema. Obrigada, Manoj, obrigada por esse convite. É muito bom estar aqui com vocês. Há muitos lugares e muitas línguas também. É muito interessante. Sim, eu não estava muito confortável com este tema, porque talvez é porque eu seja uma pessoa muito curiosa, é a minha natureza, e eu aprendi que diz que estava presente em muitas culturas. A curiosidade matou o gato, é um termo muito conhecido. Então, às vezes é importante ser curioso, não que você tem que proibir você próprio de fazer algo, mas curiosidade significa que nós pensamos em algo, é por isso que nós está a faltar alguma coisa, então por isso que você está a procurar. Então, nós temos que ter cuidado, mas por outro lado, eu tenho que admitir, é um valor, porque valores, por definição, é uma energia que faz as pessoas saber algo ou fazer algo. Por isso que, se vocês não tivessem curiosos, não teriam entrado aqui hoje para ouvir. Então, mas talvez nós precisamos de entender um bocadinho mais. E você estava a explicar muito bem algumas das coisas. Eu pensei aquilo que você estava falando sobre. E a primeira área para a curiosidade que é positiva e que dá poder é esta área científica. É por isso que nós somos capazes de ir à Índia,
via Zoom, em vez de ter que viajar, gastar muito dinheiro. Então, agora, no momento, eu estou na Índia. Então, isto veio por causa da curiosidade dos cientistas de criarem, de explorarem, de criarem métodos que há anos atrás eram impossíveis. Mesmo a forma é possível ver, mesmo nesta guerra de Mahabharata, as coisas estão a acontecer. Curiosidade provoca todas as mudanças em termos de ciência que nós estamos a experimentar. Então, nós estamos a ver, somos capazes de experimentar um mundo muito melhor, de certo modo, por causa destas curiosidades científicas. Mas também essa curiosidade também nos trouxe mais poluição, bombas atômicas. Por isso é que a curiosidade tem que ter um aspecto espiritual e ser dada de uma forma apropriada. Então, ter atenção à parte espiritual. No domingo passado, nós estávamos a pensar no irmão Jagadish, da Brahma Kumaris, que era um irmão sénior, um dos maiores professores que nós tivemos, e ele era extremamente curioso. Ele sempre estava pesquisando, a pesquisar, a descobrir coisas. Então, eu costumo estar em conexão com um irmão que era o secretário dele. Escrevia tudo que ele, Jatish Bai, fez volta de 15 livros, ou 50 livros, 50 livros. Eu tinha uma pilha de livros e coisas que ele lia, sempre a pesquisa. E como explicar que alguém que não é tão espiritual, não é, como explicar a essa pessoa o conceito de Deus? É muito difícil. Como fazer isso? Então ele canalizou a sua curiosidade neste mundo espiritual, ele inventava métodos para fazer real as imensas ideias dele. E isso com muitas pessoas, com seus conceitos, com seus textos, seus materiais, os materiais que ele imprimiu, que ele fez. Então, a curiosidade, para ter um verdadeiro valor, precisa de alguns toques de espiritualidade. Caso contrário, como se for cientista, eu posso fazer um excelente trabalho e criar a melhor bomba atômica do mundo. Mas se eu tiver espiritualidade, entendimento, como é que a gente funciona, em vez disso, eu posso usar essa mesma energia para produzir algo diferente de como terminar, por exemplo, a raiva no mundo. Neste momento, 1 bilhão de pessoas morreu. E caso, se essa curiosidade espiritual, científica fosse canalizada para esse objetivo, de ajudar as pessoas, como as coisas seriam diferentes? Então, se você tem esse fator espiritual para fazer as coisas, isso seria muito diferente. Como eu disse, eu sou uma pessoa curiosa. Eu também estou sempre a verificar, a explorar. Eu vivo num país de expressão espanhola e muitas vezes nós temos que ler textos que foram escritos primeiro em hindi e depois traduzidas para inglês, depois têm que ser traduzidas para espanhol e nós perdemos muito. Nós perdemos muito do significado das palavras, sentido que foi dado lá. Então, eu gosto de explorar. Então, em vez de curiosidade, eu gosto
gosto da palavra explorar. É um processo em que eu vou à profundeza e tento entender coisas melhor para que eu possa melhorar a minha própria vida e ajudar os outros. Então, se a sua curiosidade é uma exploração e tem fatores espirituais, então não é preciso preocupar-se que a curiosidade não vai matar o gato. O gato estará vivo e não haverá problema, porque pode expandir a sua consciência. Você começa a ver as coisas de uma maneira diferente. Você percebe a realidade numa dimensão diferente que antes. Com uma pessoa curiosa antes, quando eu era um teenager, um adolescente, eu comecei a explorar mais sobre mim próprio. Eu não tinha muito interesse em espiritualidade nem religião. Eu era completamente ao contrário. Eu li o Bhagavad Gita aos 14 anos e também li a Bíblia, mas mesmo assim eu nunca me considerei uma pessoa religiosa, mas por curiosidade. Então, quando eu tinha para fazer 18 anos, algo deu um clique e eu comecei a procurar. Foi a última pesquisa que eu estava à procura muito seriamente, porque eu queria fazer uma mudança na minha vida. Eu queria realmente fazer algo que fosse totalmente impossível neste momento. Eu não sabia como mudar, eu não estava a ver, não estava claro. Na minha mente não estava claro e não tinha ninguém lá que me pudesse ajudar. Então, eu comecei a crescer, a crescer, a crescer. E com a meditação Raja Yoga, eu sou tudo capaz de perceber e de terminar com 100% dos meus conflitos e dos conflitos interiores que eu tinha dentro de mim. E eu vi essa curiosidade como um processo de exploração. E muitos meses antes, eu comecei a experimentar com os meus próprios pensamentos e sentimentos. Eu comecei a ser a realidade, como ser dessa forma, como poder fazer de uma forma que eu não sofra ou que faça os outros sofrer. Que, qual deve ser a minha meta realmente na vida, o meu objetivo de vida? É que essas questões então começaram a forçar-me a sair do meu casulo e a formarem as minhas asas e a começar a dar pequenos voos ali e ali. E isso foi fantástico. Isso foi a primeira vez que eu entrei em contato com esse conceito da alma. No catolicismo, nós falamos sim da alma, sim, mas não está claro, não é fácil de perceber. Há muitas outras coisas. Então, eu tive este conhecimento muito claro. A alma é isto é assim, e pronto, está aqui neste local. E, através da meditação, eu fui capaz de experimentar isso. Eu fui capaz de sentir isso em mim. E, então, há uma diferença muito grande em relação à curiosidade cientistas. Eles não são capazes de sentir o conhecimento. Eles não são capazes de sentir as suas ideias. É por isso que eles têm muitas ideias, mas eles não as sentem. No, a curiosidade espiritual, a exploração, você sente. Você pode sentir agora. Eu sou só a alma, isso é apenas uma alma. Expressar-se assim próprio. Nesse corpo enorme, desaparecer, por um segundo desaparecer. Pensar, eu sou. E você sentir a si próprio, quem eu sou,
apenas alma, apenas luz. Quando eu tive isso, foi uma coisa uau, maravilhosa. Foi um grande uau na minha vida e foi uma ideia que quebrou muitos layers, muitas camadas. Quando eu vim para a espiritualidade, isso foi o meu primeiro contato e eu pensei assim, foi a primeira vez que eu abri a consciência, este tópico de Deus. Eu não tinha assim não tinha muitos bons relacionamentos, a minha vida não estava assim muito a ir um bom caminho, eu não ligava muito a isso. Eu não sentia que Deus estivesse lá, eu lia muitas notícias e as notícias também dizia que as notícias diziam, Deus não está aqui à volta, não está aqui perto. Então eu recebi outra ideia de Deus. Deus quer a super luz, sol. Então você não pode reclamar do sol. Então, aqui nós temos tanto sol que nós não temos água aqui. Nós não temos muita chuva, temos muito sol. Amanhã nós não temos água durante todo o dia. Durante 24 horas não vai haver água. Então nós temos que equilibrar as coisas um bocadinho. Às vezes, eu penso assim para Deus, Deus é o sol. Então nós não podemos culpar o sol porque não há água. Então, mas a realidade é que nós temos consumido muita água. Então, é nossa culpa. Nós somos os tais que não estamos a usar a água corretamente. Então, nós temos que aprender outra vez. E isso foi o que eu aprendi sobre Deus. Ele está lá, está sempre pronto a me ajudar. Em alguns lugares, no meu último retiro, eu vi uma cidade. Solar panel. Então, nessa cidade havia painéis solares. As casas tinham todas painéis solares. Então, eles usavam o sol, não só para qualquer coisa que nós fizéssemos, mas usavam para produzir eletricidade, para fazer as despesas reduzirem. Outras pessoas abriam a janela, usavam o sol assim, só para deixar o sol entrar. Então, isso é um processo. Aquilo que eu faço, seja o que for que faça, eu terei vantagem completa de Deus ou não. Deus é apenas uma imagem bonita, você pode ir lá rezar. E mesmo quando você está rezando, você pode ter o coração cheio de prazer, de felicidade. E você está ok. Essa é a única coisa que eu preciso. Então, uma pequena reza já está ok. Então, com a exploração nessa minha vida, eu fui capaz de ir além disso, da reza. Eu fui capaz de ir além de tudo isso. E Deus tornou minha mãe, meu pai, parceiro, meu agente, o meu médico. Deus começou a se tornar o meu médico também. Então, este efeito de explorar, parar com conceitos, paradigmas. No catolicismo, Deus pode fazer qualquer coisa, aquilo que você quer. E ele não depende de si, você, muito. Mas eu aprendi de uma certa forma. Sim, o Sol pode fazer qualquer coisa, mas eu tenho o poder de ir lá e trabalhar com Deus, captar aquela energia. Eu tenho o poder de captar essa energia e fazer o que eu quiser. Então, essa coisa foi maravilhosa e fez um grande uau na minha vida. E alterou o meu karma. Karma é uma coisa que eu não tinha nenhuma ideia. Sim, eu li o Bhagavad Gita, mas não percebi nada daquilo. Era muito complicado para mim.
Gita. E o tópico do karma era completamente novo. Ninguém falava sobre isso, ninguém falava. Hoje, todo dia, toda a gente fala. Mas naquela altura, não, ninguém falava. Então, quando eu realizei tudo o que está acontecendo na minha vida era uma conta kármica e como eu poderia saldar isso, criar contas kármicas melhores, eu aí fiquei, uau, senti-me em casa. E o efeito principal das minhas inspirações espirituais, além do Deus, além da alma, era reavivar a minha toda a vida para mim próprio. Comecei a ter esperança outra vez, eu posso fazer algo que eu não sou um escravo do meu próprio destino, mas eu posso criar algo melhor para mim, para os outros. E é aí que eu convido todos a explorar mais essa parte em termos de curiosidade. Nós vivemos num, nos tempos muito estranhos, muito interessantes. E hoje, eu não, muitas nações aqui, há muitos países aqui, então não vou falar, não vou explorar muito. Mas, vocês sabem, um barco está passando com armas e esse barco está levando armas de um país para o outro. E por causa há uma guerra só em algum lugar, o barco não consegue ir lá. Então ele dá uma volta muito grande. Então passa por outros países. E o capitão pede permissão para desembarcar, para ir lá Whatever. qualquer coisa, beber qualquer coisa, seja o que for. E o country allow, não permite por causa de que eles estão a transportar armas para um certo lugar. Então o aspecto político disso é louco. Alguém manda armas para matar pessoas e é muito comum nos dias. Isso foi um choque. Para mim foi um choque. Mas então eu percebi que esta é a situação neste mundo. E eu percebi e explorei um bocadinho mais e eu percebi que as profundidades não é culpa de uns ou de outros, é uma coisa que está a acontecer. Então aí pronto, aí eu torno-me mais leve e envio vibrações. Eu espero que isso acho que não vai acontecer outra vez, mas é um bom sentimento de não ficar afetado, seja o que estiver a acontecer. E isto é uma coisa que acontece no outro lado do mundo. Então, imaginem as coisas que estão a acontecer com minha irmã, com o meu próprio corpo, né? Com o meu corpo, com meus amigos, com o meu trabalho, com o meu dinheiro. Mas nós temos que ter a habilidade de não ficar chocados e, em vez disso, explorar, tentar entender, pelo menos, como eu empoderar a mim próprio, de tal modo que seja capaz de não resistir, mas sim ser resiliente em relação a tudo que estiver a acontecer. Porque é isso que o mundo precisa agora. O mundo precisa de muita exploração. Muita gente procura por soluções diferentes, diferentes ideias. E o mundo agora precisa de muito perdão. Este valor é muito útil. Por isso, tenta isso. Eu sei que o workshop já terminou. Se uma situação lhe preocupa e você sente mal, é uma coisa que tenha um sabor como brócolis,
pense nessa situação e explore, em vez, com uma luz diferente, com uma luz espiritual, uma luz vinda do amor, e veja como diferentes soluções emergem. Civil war. Aqui em Colômbia tínhamos muitos problemas, guerras civis muito fortes. A minha origem é do Brasil e eu costumava encontrar pessoas que tinham sofrido com guerra, e isso era tão mau. E eu conheço uma senhora que perdeu o seu irmão na guerra. Esse irmão era Hare Krishna, seguidor, e alguém matou. E ela ficou doente, extremamente doente. Ela teve que ficar muitos anos doente, deitada, não podia se mover. E quando ela começou a andar de novo, ela realizou algo. Ela não queria ser como a sua família. A família dela era de uma sociedade muito elevada. E ela começou a trabalhar em caridade. Começou a vender coisas na rua, ajudar as mães solteiras. Depois ela se casou com um homem que também perdeu o seu irmão na guerra. Cada um deles, o homem e essa senhora, perderam ambos os irmãos em guerras diferentes, em partes diferentes da guerra. Ela era indiana, era de Bharat, e eles decidiram adotar duas crianças. Eles adotaram. Ela era uma pessoa, tinha uma vida complicada, mas ela parecia estar a viver o inferno. E depois ela começou a estar sempre a sorrir, estava sempre positiva. Mais tarde, ela estava a ver as coisas numa realidade diferente, por causa a inspiração que tinha agora era totalmente diferente. Já não era uma vítima das circunstâncias, mas ela se tornou uma fazedora do seu próprio mundo, das suas circunstâncias. Hoje em dia ela é uma avó tem muitos netos, e é uma história muito interessante de como você pode mudar. E em vez de apenas sofrer por causa das situações, apenas aprecie a vida, explore um bocadinho mais e perceba mais. Há algo mais sobre isto da curiosidade. E como valor, primeiro de tudo, você tem que ter muito poder em termos de reflexão. A reflexão em inglês é associado a reflexos. Quando você vê uma coisa no espelho, você vê a sua face no espelho, e a sua face está lá. Quando você reflete, o que é que você faz? Você está vendo a situação num espelho, num certo espelho. Se a sua posição do espelho for assim um bocadinho, você vê uma coisa. Se eu mover a câmera, vocês vão ver de outra forma. Vocês veem esse estúdio aqui, vocês vão ver áreas diferentes. Então, de acordo com o espelho, é que você vai ver a situação. Então, a reflexão é uma das coisas que nós precisamos mais neste tempo que o mundo está a viver, agora, nos tempos que estamos a viver. Porque reflexão vai fazer com que a gente entenda e que nos tornemos mais poderosos.
Quando nós percebemos, somos capazes de aceitar, de fazer decisões, somos capazes de dizer, ok, é isto que eu vou fazer, esta é a situação, é por isso que é isto que eu vou fazer. Porque eu estou a refletir, eu não estou a ser puxado por uma situação, mas eu olho para a situação e nesse espelho em particular. E é esse poder que, primeiro poder que eu preciso, poder de refletir. Você tem que pensar sobre a situação que cria distúrbio e você tem que usar um espelho, olhar para a situação. Que espelho? Pode ser conhecimento espiritual, esse é um bom espelho. Você também pode usar o espelho de uma pessoa que você conhece, que é muito experiente. Então, ela ver a situação através dos olhos dessa pessoa. Como seria? Você pode usar até o espelho do futuro. Imaginar, se eu estiver nesta situação, e se estiver a trabalhar nisto, desta forma ou daquela, o que é que vai acontecer a mim ou vai acontecer aos outros? Então, desta forma, você está explorando algo e você está mudando isso de uma forma muito sutil. E eu tive muitas experiências nisso. É muito bom. Eu lembro-me de trabalhar, eu sou um consultora de negócios, e neste trabalho há uma fórmula muito simples que funciona todo o tempo. Preciso do trabalho, o trabalho surge. Eu sou uma pessoa espiritual. Eu não fico assim ganancioso por trabalho, mas sim, um trabalho ou outro, sim. Então, o que fazer? Como ter dinheiro. Então, depois de ter trabalho, eu começo a trabalhar. Quando eu preciso de um trabalho, começo a meditar sobre isso. E o trabalho surge. Por exemplo, estou a andar na rua, alguém vem com exatamente aquele trabalho que eu pedi. Então, isso me acontece muito. Então, lentamente, eu comecei a realizar que ter trabalho não era assim tão bom. E eu comecei a trabalhar nisso. Um dia, acontece ainda assim, eu não fico preocupado. Eu não tenho que ficar preocupado quando não tenho trabalho ou quando não tenho dinheiro. Eu não posso ficar preocupado. Então, isso desapareceu. Mas esse processo demorou anos a acontecer, mas isso é devido ao entendimento, a muita meditação, autocontrole, sem brocos. E isso tudo fez com que eu refletisse. A reflexão é a primeira coisa que você necessita para ter curiosidade de forma correta. A segunda coisa que precisa é o sentido de novidade. Mano, eu estava a falar antes de mim que há muitas coisas da tecnologia. Eu sou do IT, agora há isso de AI, inteligência artificial. Você pode fazer desenhos, vídeos, muitas coisas, ganhar dinheiro com isso. Então, tão fácil agora. E, e realmente, você pode fazer isso, não há brócolis aí, não é alguma coisa amarga, ele detesta brócolis. Então, de onde eu venho, mesmo eu tenho vindo do IT, eu tenho muitos vídeos, muitos artigos, porque eu tento perceber melhor isso. Mas o que eu realizei em mim próprio é que esta novidade, curiosidade, não é algo novo, mas é uma nova forma de ver as mesmas coisas. Eu tenho um amigo, ele está sempre a procurar por algo novo. É cansativo isso. Eu fico cansado só de olhar para ele com estas coisas.
de busca por coisas novas. Então, a novidade você pode encontrar nesta novidade. Tenho este mouse há 7 anos, mas se calhar eu posso ver a novidade aí. Você pode encontrar novidade no Brada que está online. Então, até num tópico que eu não gosto, e dizer, ok, deixa-me fazer isso. Novidade é quebrar os paradigmas que você tem dentro de si próprio. Um dos melhores trabalhos que eu tive na Colômbia, não pagava muito bem, mas era muito bom. Eu gostava muito. Qual era? Era um trabalho com uma união de engenheiros, e eles queriam algo muito específico, muito particular, e eles deram um livro. E você tem que preparar um curso com base neste curso. E este livro era sobre um seguidor de Sai Baba. E ele era um engenheiro, por isso é que eles escolheram, e era tão muito iluminador, ou dava muita iluminação. Tinha muitas histórias lá. E essas histórias eram sobre um chefe de uma tribo indígena nos Estados Unidos. E esse rapaz era muito preocupado. Na sua idade, ele tinha que se tornar um chefe, então ele começou a ficar preocupado. E ele foi para ter com um homem sábio da aldeia, e o homem disse deixa ir, chorou, deixa ir tudo, essas preocupações. Como fazer isso? O rapaz perguntou. Ele era um jovem, filho da família real, estava pronto para... Então, ele tinha muitas coisas lá dentro da cabaninha dele. E ele começou a dar as coisas que tinha lá mais. E começou a dar as coisas que gostava, mas que ainda já não usava. E aos poucos começaram a dar as coisas que tinha. Aos poucos começou a dar. E até chegou a dar a própria cabana. E foi de cavalo até o fim da tribo, e nessa altura as famílias pobres estavam a ver nessa zona, fora da tribo, longe, assim, no final da tribo. Então ele ficou lá um bocado e depois deu o cavalo dele e foi para a floresta para experimentar a vida. Ele diz que não estou a sugerir que vocês façam isso, deixar tudo ir para a floresta, mas é preciso ao lado de nós está cheio de objetos, e então olhar para essas coisas com outros olhos. Então, o que é que eu posso fazer com isto? O que é que eu vou fazer com isto? Será que eu posso posicionar de uma forma diferente? Olhar para as pessoas que estão à nossa volta de uma outra maneira. Olhar para o mundo de uma outra forma. Porque as pessoas sofrem muito neste mundo, nos hospitais, e os médicos nem ligam lá no hospital, porque eles é que são os benfeitores lá. Então, em vez de sofrer, veja o mundo como um médico e tentar mudar realidades. E outra coisa que eu achei muito importante de trabalhar nisto, da curiosidade, em termos de explorar, é que isso leva de volta ao entusiasmo, porque há uma nova energia. Você não está só fazendo coisas numa rotina, sim, você está você é um explorador, você sabe, está fazendo algo diferente, muito valioso. Então, as coisas que você descobre não são mostradas nos jornais, nas notícias, mas elas são importantes para mim, para o meu novo eu. Uma coisa que eu
gosto muito é de cozinhar, mas eu sou um cozinheiro horrível, mas eu gosto de cozinhar. Eu sou muito bom em comida italiana, aí não tem problema. É a minha especialidade. Mas cada vez que eu vou para cozinhar alguma coisa, eu preparo a mim próprio, como se estivesse a cozinhar pela primeira vez. Exploro, pesquiso. Alguns anos atrás, fiz alguma coisa diferente no Natal, uma coisa, um prato inglês, e foi maravilhoso. Toda a gente amou, e eu também. E foi parte deste entusiasmo que dá curiosidade, que você está satisfeito, porque é uma curiosidade espiritual, mas você não deve estar muito quieto, estável. Você está a criar, está a gerar algo. Você é como o sol. O sol está lá, ele próprio está lá, mas a alma está a gerar energia, está aqui a irradiar, enviar poder, o sol. E nós também somos como isso. Então, nós, quando exploramos as coisas, cheios de entusiasmo na nossa vida, essa energia dela e vem. Então, acho que é isto. Não sei se há questões. Eu tenho que, eu tenho que usar esta ferramenta espiritual, não, científica. Alguém está a perguntar uma pergunta. Você mencionou a exploração. Você pode. Qual é o relacionamento entre curiosidade e exploração? É assim que eu vejo a curiosidade. Curiosidade pode ser que você está à procura do. Você vê o seu vizinho procurar fazer alguma coisa estranha. É um exemplo. Então, o vizinho está a sorrir, e isso é estranho porque esse vizinho nunca sorri. Então, curiosidade pode ser apenas pensamentos inúteis que emergem na sua mente. Por que que ele está sorrindo? Por que que ele está fazendo aquilo assim? Por que que ele está a olhar para a minha casa? Há muitos pensamentos. Isso é curiosidade também, mas é uma das razões principais porque temos também pensamentos negativos. Ou então você pode explorar, você pode abrir a porta. Então, oi vizinho, você está aí? Então, está tudo bem? O que é que se passa? Você está sorrindo? Partir comigo. Então, você está tendo, começar um relacionamento diferente. Então, essa é a diferença. Curiosidade em ação, explorar. Você faz algo, explorar, faz experiências, você realiza coisas de uma forma diferente. Então, quando eu disse que eu li muitos livros religiosos, foi curiosidade. Eu estava cansado e comecei a ler essas coisas todas. Mas exploração seria quando depois disso, agora deixa-me ir, vou saber mais sobre isso. Então eu vou lá no templo de Hare Krishna e vou explorar mais isso. Exploração seria eu começar a ir além daquilo que é só apenas curiosidade. E é uma palavra muito curiosidade, muito complicada esta de ser curioso. Então, curiosidade é este ponto inicial para a exploração. Outra questão no chat, eu acho que é a última questão, quando o irmão falou de união e novas ideias. É uma forma de aproximar as pessoas que não têm muita curiosidade. Como é que você aborda este tópico? As pessoas, por exemplo, de coisas espirituais, em vez de falar sobre Deus, mostre your reality, in your feelings,
You know, if I knew that the Brahma Kumaris was giving a course and the course would be talked about God, I wouldn't go. I would haven't go. I just went there because I didn't know, you know. But I felt the energy of my friends. Now, two friends of mine, one of them just died because of COVID. And the two friends of mine, they start going to that course. And I saw it. I saw the energy, you know, I saw their joy, their happiness. I could feel it. So that's what you have to do if someone doesn't like God. There are lots of values you can talk about. There are lots of things about being human you can talk about. Okay, wonderful. So thank you so much for your exploration on this topic and also to, I mean, come out of and this talk on sitting. Thanks a lot. And actually, I'll request now Dr. Ashok Mehta, who's joined us again after quite a few weeks because he was in Mount Abu. I'll ask him to propose the vote of thanks, and also Sister Claudia, who always is there, but she's Houve corte de energia aqui, she's asked então to excuse her for her absence today. So over to Dr. Mehta. vamos ouvir o doutor. Fascinating is the only word. Há uma só única palavra. Taken curiosity to a heights of fascination. Eu levei este aspecto da curiosidade por um fascínio mais elevado. Curiosidade leva a um fascínio muito elevado. Primeira coisa, eu vi a foto de Jackie Spider lá no... Então ele teve o seu dia de ascensão e era um homem muito fascinado. Eu também tinha a fotografia dele, muitos dos livros que ele escreveu. Viajavam comigo num comboio, ele viajava com esses livros. E ele escreveu muitos desses livros no trem, assim. Ele tinha essas ideias todas. A quantidade de livros que ele produziu é fantástica. Então, estou muito feliz de que você se lembrou dele como aquele que tem curiosidade. Ele diz que Baba chamava de Ganesh. Ganesh também parece que escrevia coisas nas histórias do Bhagavad Gita. Então, eu gostei da sua vida, falou da sua vida, que leu das escrituras. Nós temos uns sanskaras que vêm das vidas passadas. Eu também comecei a ler essas coisas, experimente. O próprio Gandhi também fez muitas experiências quando ele era jovem. Ele era fascinado pela busca pela verdade, como chegar lá. Então, todos esses sanskaras nós também trazemos de vidas passadas. Nossos pais, nossos avós, nossos amigos na escola, isso também influencia. Então, ele falou de que não estava muito em bons termos com Deus quando era jovem. E eu gostei a sua comparação com o sol, Deus como o sol. As pessoas usam para fazer painéis solares, para reduzir as contas de energia, e outros simplesmente apreciam o sol, mas sem absorverem o máximo. Então, na nossa vida também. E que também ajuda-nos a saldar os nossos karmas. E falou da questão das armas, eu também achei muito interessante estes aspectos políticos nas circunstâncias presentes que nos levam-nos ao ponto de um mundo novo.
Baba sempre diz que nós não devemos querer saber sobre essas coisas da destruição, mas se nós não, isso aqui vai acontecer, se não caso contrário, o mundo novo também não virá. Eu gostei desse ponto, que você pode conseguir um trabalho quando quiser por causa da meditação. E é um poder muito forte, Baba, que nós podemos resolver muitos problemas só com a meditação. Esta coisa da novidade, ver as coisas com um novo olhar, maneira de ver as coisas. As coisas continuam a mesma, mas mudar a forma como as vê e trazer novidade. Isso é muito bonito. Se qualquer problema que você vê de um outro ângulo muda. Então, isto faz-nos pensar em refletir, usar o conhecimento espiritual ou a curiosidade espiritual como um espelho. E você cozinha muito bem também esse aspecto, cozinhar, não cozinha bem, mas cozinha comida italiana muito bem. Então, sobre curiosidade, você criou mais curiosidade sobre a sua vida. Então, muito obrigada, Marcelo Baes, sobre a sua participação e a sua partilha sobre a espiritualidade, a curiosidade espiritual e como você resolveu todos os problemas que tinha na vida através do conhecimento de Baba. Somos afortunados de tê-lo aqui. Há muitas coisas que eu aprendi na escola, era muito fácil para nós. Agora é muito fácil entender o conhecimento de Baba. É muito fácil perceber. Está a falar das traduções, é muito importante aprender o hindi para ter mais, em vez de passar por essas todas as traduções, para vir da Colômbia para aqui, para a Índia, deve levar 2 dias. Então, fascinante. Muito obrigada, Marcelo. Sorry. So we'll just quickly do the announcements before we go on. Então, vamos fazer alguns anúncios e antes da meditação. So moving on from the value of curiosity, from tomorrow onwards, Depois desse valor, nas próximas 2 semanas, temos este valor da flexibilidade. Então, nós vamos ter o irmão Charlie, responsável pela Brahma Kumaris na Ásia, e outra praticante de Raja Yoga, Ami. Será no domingo, para que a gente acerte com o tempo de Sydney. Será às 9 horas da Índia, no domingo. Ponham isso nos vossos grupos. E depois temos estes 2 queridos irmãos, ou bonitos irmãos, a seguir é a flexibilidade. Agora nós temos estes irmãos Lokiks, portanto eles são irmãos também.
integral part of the national coordinating team. E eles fazem parte do time de coordenação de Espanha, Enrico e Bill Simon. E eles vão falar de flexibilidade. Isso será no dia 1 de junho, no sábado, daqui a 2 semanas. A seguir, temos um retiro silêncio em flexibilidade, no domingo, dia 2 de junho. E, ao mesmo tempo, nesse este é o calendário para o mês de maio. Thanks to Coach Abraham for sharing this. And this is the June event calendar. We'll be sending it out to Então, you. já está a falar de junho também. Então, veja isso nos seus e-mails. If someone is new to this group, to these series and workshops, and if you want to be a part of them for future, Se você quer fazer parte, partilhe os seus endereços de e-mail para receberem o calendário. E isto são os nossos endereços, e-mail e website. /playlist for the values for life series and /workshops for the workshop series, and you can just quickly find out Vocês these on podem acompanhar os workshops, as séries, website as well, which you can see here. naqueles canais que estavam ali escritos. Okay. So I'll just stop sharing. Para de partilhar. Brother Marcelo, for the closing meditation commentary. And Agora vamos terminar com a meditação do Brother Marcelo. Can we just take a photo though right away so that we'll leave with meditation experience so everybody can open their video. Thank you, Brother Marcelo. We always have a photograph, virtual photo with you, with the speaker. So there's our memorable moment. Everybody open your video if you want to be in the photo. Okay, thank you so much. I got the photo. thank you, Sister Anu, and thank you all for at least opening the videos for the photograph. So might as well be there throughout the meditation with your videos on. So brother looks at not the black boxes, it's at human faces. Thank you. So over to you, Brother Marcelo. Yeah. Thank you. So let's have a moment of meditation. Let's just explore the self, explore my connection with God and the connection with the Word. Let me just experience first myself as new, completely new. Curar a nós próprios como um ser completamente novo. Just a point of light. Apenas um ponto de luz. The soul. A alma. Let me connect that point of Deixe-me light conectar com este ponto de luz que eu sou e com Deus. light. Também um ser de luz, ponto de luz. A strong connection. Vejo essa forte conexão, A powerful relationship. um relacionamento poderoso. And let me connect both points Deixa-me of conectar with os dois pontos the Word.
um outro ponto. Minha vida, o mundo, and let me look at my whole life deixe-me olhar para toda a vida through God's eyes. através dos olhos de Deus. Exploring, understanding better. Portanto, entendendo melhor e movendo-me em frente. And every time some situation emerges, some Cada vez que uma situação emerge, as coisas acontecem. Deixo sempre fazer este exercício. I am a point, Eu sou um ponto, point, God. lembro do outro ponto, Deus, e os dois temos a Just a vida point, apenas como um a ponto, perspective. uma perspectiva. Om Shanti, Shanti. Shanti. Om Shanti. Thank you. Thank you so much, Brother Marcelo, for your experience sharing. Thank you. Thank you for the invitation, Dr. Mehta, the translators. Thank you, everyone. Om Shanti. Thank Take you. care. Thank Bye-bye.